estava esperando mais um resumo de Walking Dead. Nós estamos chegando ao fim dos resumões e hoje nós vamos falar sobre a 8ª temporada. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos falar de muito Walking Dead aqui, hoje com o resumão da 8ª temporada que vocês também pediram. Antes do vídeo começar, não preciso nem dizer que tem spoiler, né gente? Porque é resumo de temporada e se você perdeu os outros resumos é só clicar no card aqui em cima e acompanhar. O começo da temporada ele foi muito diferente do normal, porque a gente teve diversos flashbacks e flash forwards que deu pra gente entender que tinham várias linhas temporais. Isso abriu várias teorias pra gente também, né? Seria o futuro, seria um sonho, o que estava acontecendo? E aí, lembrando o que a gente tinha falado no final da temporada passada, que nessa temporada teria a grande guerra entre o Rick e o Negan, né? Só que a gente teve um salto temporal nessa 8ª temporada que pra mim foi um pouco vago, como que eles bolaram esse plano, porque começa com o Rick colocando já o plano em ação, então a gente não viu esse desenvolvimento desse plano contra os Salvadores, mas enfim. Alexandria, Hilltop e o Reino se uniram e estão colocando esse plano em ação, então o que eles estão fazendo? Eles estão matando diversos Salvadores nos seus postos e atraindo cada vez mais zumbis, mais walkers pra um futuro plano que a gente ainda não sabe qual é. E aparentemente o Dwight troca realmente de lado, ele tá ajudando o pessoal, mandando mensagens pro Daryl e facilitando a entrada deles para os portões do santuário. E ali eles conseguem chamar a atenção do Negan na porta do santuário e a gente vê que o Greg tá também com eles, lá do lado deles. Então o Greg ele sai e tenta meio que, sei lá, apaziguar a situação, falando que não, a gente tá junto com os Salvadores, só que o Jesus manda logo uma no peito dele falando que não, a gente tá com a Meg, a gente vai atacar os Salvadores. E nesse vucu-vucu todo de tiroteio contra os Salvadores e tal, o Negan fica encurralado, porque eles conseguiram levar um monte de walkers pra lá pra poder impedir eles de saírem e poder matar todos eles, só que alguns Salvadores conseguem fugir e escapar, enfim, ou alguns ficam lá dentro também, e o Negan fica encurralado. E a gente sabe que o Rick está disposto a matar o Negan, só que aquela situação toda força o Rick a fugir também, pra não ser morto, né, gente, também. E nessa situação toda, o Padre Gabriel ainda tenta ajudar o Greg, rouba um carro, só que o Greg acaba fugindo com o carro e o Padre Gabriel acaba ficando pra trás, coitado. E aí é quando ele vai tentar se esconder em um lugar e ele encontra nesse lugar justamente o Negan, que tinha ido se esconder no mesmo lugar. E todos eles se dividem pra tentar achar os Salvadores que fugiram, e a Shiva também acaba ajudando. Aí por causa de uma briga entre o Morgan e o Jesus, o Morgan acaba indo embora, né? E lá em Hilltop o Greg chega e a Meg confronta ele, então ele acaba perdendo a liderança e a Meg acaba assumindo a liderança de Hilltop. E a gente tem diversas coisas que vão acontecendo, né, nessas ações, assim. Por exemplo, o Eric, que é o namorado do Aaron, virando um Walker também, e o Aaron acaba ficando muito triste porque vê ele indo embora lá, zumbificado, enfim, é bem triste essa cena mesmo. E o Rick, ele resgata a Grace, que é um bebezinho que ele acabou encontrando em um prédio, e o Aaron, que já tinha perdido o amor da vida dele lá, fica inconsolável, então ele pede pro Rick pra levar ela até Hilltop. E a gente tem um flashback que mostra o Ezequiel lá no reino ainda tendo um discurso otimista, né, pra todos eles, e aí depois a gente volta pro presente, onde o Ezequiel é pego pelos Salvadores como refém. Só que no meio do caminho ele é salvo pelo Jerry. E a Carol aparece pra ajudar o Jerry e o rei Ezequiel, e esse é um dos momentos mais tristes pra mim, e que é muito parecido com os quadrinhos, que a Shiva é morta, eles são encurralados, né? E ela acaba sendo morta por diversos walkers que aparecem ali. Mas depois de lutar bravamente. E aí, voltando ao Padre Gabriel, que ficou encurralado no mesmo lugar que o Negan. Veja bem, que situação, né? Foi tentar escapar dos walkers e acabou com o Negan. Não sei o que é pior. E lá no santuário, eles desconfiam de que alguém os traiu para a entrada do Rick do grupo dele. E do lado de fora, o Negan e o Padre Gabriel usam a técnica do Rick lá de tirar as tripas dos walkers e se lambuzar inteiro para poder sair e eles chegarem até o santuário, e é ali que o Padre Gabriel fica como refém dos Salvadores. Então o Rick, que não aprendeu nada com a lição do final da temporada passada, vai atrás da Jades para tentar um novo acordo. E ela diz que não quer se envolver e acaba prendendo o Rick. E lá em Hilltop a Meg acaba prendendo os Salvadores que o Jesus levou, porque ele dizia que eles são bons, não sei o que, e ela não. Vamos prender, e é isso, e bom. E lá no reino, por causa da morte da Shiva, né, e de tudo que aconteceu, toda a situação
do rei Ezequiel e tal, ele se encontra muito abalado. Isso é muito triste, porque eu não conheço personagem mais positivo que o rei Ezequiel. Lá em Alexandria, o Daryl e a Tara planejam explodir o santuário. Por não confiar mais no Greg, a Meg simplesmente prende ele junto com os outros salvadores que o Jesus tinha trazido, que ela prendeu. Enquanto isso, lá na floresta, o Carl encontra um sobrevivente chamado Siddiq, que depois de matarem alguns walkers, o Carl acaba recrutando o Siddiq para a turma. E o plano do Daryl e da Tara começa a dar andamento, porque eles recrutam a Michonne e a Rosita para tentar explodir o santuário. E aí, voltando lá pro lixão, que a gente viu que o Rick foi pego pela Jadis como refém, ela tortura ele psicologicamente, mais uma pessoa tentando torturar o Rick, coitado. Só que aí ele ameaça ela e tal, e ela acaba soltando ele e concordando em fazer um acordo. Só que aí rola uma treta lá entre o Daryl, a Tara, a Rosita e a Michonne, e a Rosita e a Michonne acabam desistindo do plano e indo embora. E nisso, o Morgan volta para ajudá-los novamente. E a gente viu também que o Padre Gabriel está muito doente lá no santuário. Então ele parece que ele tem uma infecção, uma bactéria que pode causar a morte dele. E o Eugene cada vez mais parece que está do lado dos salvadores. E isso me irrita muito, profundamente, porque eu realmente acreditava que ele estava do lado deles, do lado do mal, do lado do negro da força. E óbvio que ele é muito inteligente, ele acaba desconfiando de que o Dwight é o traidor deles. Mas mesmo assim ele se recusa a ir pro lado do Rick, ele simplesmente quer continuar com os salvadores. Aí lembra que eu falei que o Daryl e a Tara continuaram com o plano deles? Então, eles chegam lá na porta, o Daryl consegue entrar com o caminhão e tudo no santuário, e eles explodem o negócio e um monte de walker invade a comunidade deles, né? E aí o Daryl comemora essa vitória voltando para Alexandria. Só que mesmo assim eles ainda precisam de mais pessoas contra os salvadores. Então o Aaron e a Enid vão até Oceanside para pedir ajuda novamente. Mesmo tentando recrutar diversas comunidades, se unindo e tal, parece que os salvadores eles têm sempre um passo à frente. E a Meg acaba sendo encurralada pelo Simon no meio da estrada, ele ameaça ela. Só que ela acaba fugindo e saindo dirigindo para Hilltop. E o Negan aparece em Alexandria querendo matar o Rick. Só que aí começa uma treta que é muito complicada, né, gente? Porque o Carl, ele lidera esse contra-ataque do Negan. Ele pega o pessoal de Alexandria e faz todo mundo fugir por uma tampa de bueiro lá e tal, para sair da comunidade, enquanto ele distrai o Negan na porta de Alexandria. Então o Negan depois saca que ele está fazendo isso e entra com tudo, pede para os salvadores matar todo mundo e é isso, e é mó treta. Então o Rick chega e luta contra o Negan, mas ele sai correndo atrás do Carl porque o Carl sumiu. Aí lá do lado de fora de Alexandria ele encontra a Michonne e a Michonne fala que todo mundo tá lá no bueiro, no esgoto, né, na verdade. E aí ele vai até lá e encontra o Carl. E o Carl, gente, foi mordido por um walker e a gente sabe o fim disso, né? Viu que o Carl acabou se despedindo de todo mundo, ele já tinha sido mordido, ele deixou diversas cartas e aí ele se despede do Rick e da Michonne e é muito triste a morte do Carl, que até hoje eu não entendi o porquê disso na série, porque pra mim, nos quadrinhos, o Carl é fundamental na história. Ele é quem o sucessor do Rick, e a gente percebe aqui na série de que é outra filha dele que vai ser sucessora dele. E aí mostra que o Carl foi mordido tentando salvar a vida do Siddiq, e isso enfurece um pouco o Rick, mas ao mesmo tempo o Carl acalma ele, né? O Carl, na verdade, nesse fim da vida dele ali, ele dá bastante lição pro Rick de como deve seguir o futuro, como ele imagina o futuro. E isso muda muito a perspectiva do Rick. E enquanto isso, todo mundo está indo embora e o Dwight é quem lidera, quem guia todo mundo para sair, todo mundo de Alexandria para sair, para ir para Hilltop. Após eles enterrarem o corpo do Carl, o Rick e a Michonne eles vão atrás do pessoal do lixão, atrás da Jadis, para pedir ajuda pela última vez, pelo amor de Deus, porque eles precisam dessa ajuda, e eles acabam encontrando todo mundo morto lá, né? E aí só tem a Jadis ali, é uma cena muito bizarra, e aí ela acaba não querendo ir com o Rick, ela fica para trás mesmo. E a gente percebe que a Jadis foi traída pelo Negan. E aí lá no santuário, o Padre Gabriel e o Dr. Carlson, eles acabam conseguindo fugir. E por causa da infecção do Padre Gabriel, ele acaba afetando a visão dele, ele acaba ficando muito ruim, parece que ele vai ficar cego mesmo. E aí os salvadores vão atrás deles, tem um confronto e tal, o Dr. Carlson é morto e o Padre Gabriel é levado de volta para o santuário. Nisso, o Negan pede para
o Eugene criar as balas, criar a munição para eles contra o Rick, contra todo mundo, na verdade, né? E então os salvadores partem para Hilltop. E aí surge um personagem que só apareceu uma vez, que é uma incógnita ainda pra gente na série, que é a George. A George é de uma outra comunidade que eu suspeito de qual comunidade seja. E o pessoal de Hilltop recebe uma caixa, e nessa caixa tem algumas coordenadas que eles têm que ir até lá. Chegando lá, eles encontram essa George. Ela explica que ela quer trocar conhecimento em troca de discos de vinil. Então, tipo, é uma troca meio bizarra, né, gente? Quem que pede disco de vinil em troca de conhecimento? Mas enfim, a Meg e o pessoal aceitam esse acordo com ela e eles fazem essa troca. Aí tem uma treta muito legal que acontece que o Rick, ele vê o Negan sozinho na estrada, vai atrás dele, aí os dois tretam dentro de um prédio lá e tal. Aí o Negan acaba perdendo a Lucille, que é o bastão. Aí o Rick taca fogo na Lucille, mas não consegue destruir ela, ele foge, né, e tal. E o Negan consegue recuperar a Lucille e fugir. Nisso, o Simon e o Dwight estão indo atrás dele pra tentar salvar ele. E aí, conforme eles encontram o lugar e tudo, eles acham, na verdade o Simon mais acha que o Negan morreu. E como ele achou que o Negan morreu, o que ele decide fazer? Atacar Hilltop. Ele simplesmente assumiu a liderança dos salvadores. Aí anoitece, o pessoal chega lá em Hilltop e a Meg ameaça matar os salvadores que estavam de refém. E o Tobin, que é um crush lá da Carol, na verdade ele que gosta da Carol, ele acaba sendo atacado e é cuidado pelo Siddiq. E aí no meio da noite ele acaba se transformando em um Walker e atacando todo mundo ali dentro. Na verdade, todos os que foram feridos e morreram também levantaram como mortos-vivos, né? Aí a gente viu que depois do Negan fugir do Rick, lá daquela treta que os dois tiveram, ele acaba nas mãos da Jadis. Olha só que ironia da vida. E a Jadis, óbvio que vai tacar o terror com ele. E aí o Negan também ameaça a destruir algumas fotos da Jadis e tal. E aí ela vai desistir de soltar ele e ela vê um helicóptero. E esse helicóptero é a grande incógnita que a gente tem nessa série, meu Deus. Da onde vem esse helicóptero? A Jadis ainda sinaliza pra eles e tal, mas eles vão embora. E nisso ela acaba soltando o Negan. O Negan ainda pergunta pra ela de onde é esse helicóptero, mas ela não diz nada. Mas a gente sabe que ela sabe de onde vem esse helicóptero. E aí o Negan volta lá pros salvadores e é recebido de braços abertos, óbvio. Aí quando o Negan chega lá no santuário, ele vê que o Simon tá meio que mandando em tudo. Então ele tenta baixar a bola do Simon e os dois acabam tretando. Ele fala, se você quer a liderança, então vamos ver. E os dois têm uma luta corpo a corpo ali. E é óbvio que o Negan acaba matando o Simon. Aí lá em Hilltop, o Daryl e a Rosita, eles planejam matar o Eugene, né? E o Eugene consegue fugir e escapar e voltar para os salvadores. Aí todos começam a se preparar para atacar os salvadores. E aí que a treta começa, né, minha gente? O Rick, o Daryl e a Michonne, eles saem para atacar os salvadores, enquanto o resto continuam cuidando de Hilltop. E no meio do caminho, eles são cercados pelos salvadores. Lá em Hilltop, a Tara decide ficar para trás, enquanto todos os habitantes decidem fugir pelos fundos da comunidade. E então o Aaron chega com as mulheres de Oceanside para ajudar. Gente, elas finalmente decidiram ajudar. E aí lá com o Rick, quando ele está cercado, todos eles estão cercados pelos salvadores, o Negan finalmente dá a ordem para matar o Rick. E na hora que eles puxam o gatilho, todas as armas explodem. Ou seja, Eugene, você serviu pra alguma coisa, ele já tinha planejado isso. E o Dwight, ele está aprisionado com o Padre Gabriel porque o Negan descobriu que ele era o traidor. Aí quando as armas explodem, né, todos eles se rebelam e não sei o que, e começam uma luta e não sei o que. E muitos salvadores são mortos e outros se rendem. Só que nisso, né, o Negan conseguiu fugir e o Rick foi atrás dele. E aí o Rick e o Negan, eles acabam lutando e tal, e o Rick, ele não quer matar o Negan, ele acaba cortando o pescoço dele e tal, mas não mata o Negan. E nisso o Rick acaba pedindo para salvar a vida do Negan. Sim, eu sei que você que estava assistindo esse episódio se revoltou contra o Rick porque todo mundo odiava o Negan e queria ele morto, inclusive a Meg, que ficou totalmente descontrolada de raiva porque o Rick não tomou a atitude que ela queria, que era de matar e vingar a morte de todos. E o Rick simplesmente decide poupar a vida do Negan. E aí o Rick fala para todo mundo de que um novo futuro vai começar agora, de que eles devem se unir para enfrentar o verdadeiro inimigo, que são os mortos. E aí todos voltam para suas comunidades
comunidades e o Morgan vai embora. E aí, gente, o que aconteceu com o Dwight? O Daryl expulsa ele, fala pra ele ir embora e nunca mais voltar. Tipo o Rei Leão, né? Tipo, vai embora e nunca mais volte. O Rick e a Michonne falam pro Negan que ele não será morto, mas será preso. E com a queda do Negan, óbvio que as comunidades acabam começando a trabalhar juntas novamente. E esse foi o resumo da 8ª temporada, que teve muitas expectativas e algumas não cumpridas, né? Como a morte do Negan, mas enfim, isso vem a calhar mais pra frente. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like. Se você tá chegando aqui nesse canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, clica no botão vermelho e se inscreve agora, gente, porque tem bastante coisa esse ano. Se você gostou, também indica esse canal para um amigo que é nerd, gosta de cultura pop, gosta de séries. A gente também vai falar de livros agora aqui no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima e tchau!